Se vocês puderem falar um pouquinho sobre o grupo, né, sobre o livro, para a gente que está chegando agora. Tá. Então, acho que é assim, Laura, o grupo, ele é um grupo bem diverso, né? Tem gente de tudo quanto é canto, tanto de formação como de idade e de lugares, né? Então, é um grupo bastante diverso. E o que a gente tem feito, assim, ele é um exercício, né? Acho muito difícil que a gente consiga estudar ou se aproximar, né, de outras cosmovisões. Sei, Giselda, que bom que você conseguiu chegar. Tudo bom, Beth? Que bom, né? Então, E olha, a gente você? está aqui nesses minutinhos antes de começar, o Iremar já está aí, né? Mas a gente está, estou contando um pouquinho da dinâmica do grupo e aí vocês me ajudam, né? Então, o nosso grupo já fez aniversário de um ano, né? A gente está hoje, eu acho que é o capítulo 6, se eu não estou perdida aqui. Mas o nosso grupo, ele é um exercício, né? Acho que ou a gente consegue mudar a nossa maneira, né, de funcionar, de pensar, a nossa forma de olhar para as coisas, né? A gente já discutiu várias vezes aqui, é 7, é verdade, Cris, é o capítulo 7. Ou a gente consegue, né, tentar fazer um trabalho conjunto, ou nós vamos continuar olhando, né, para esse texto do Schopenhauer e para N outras possibilidades eu acho que de olhares, né, e outras possibilidades de mundo para outras cosmovisões da mesma maneira. Então, o grande desafio é fazer com que a gente consiga funcionar aqui de uma maneira mais horizontal, mesmo que cada um de nós, né, tenha um papel no momento, em outro, mas que a gente consiga, como sempre tem, mas que a gente consiga ter uma horizontalidade. Então, a ideia é que ninguém vai dar uma aula de absolutamente nada, né? Mas que a gente possa ter, como a gente tem hoje o Iremar, né? Que é o nosso convidado, e que ele vai nos ajudar a entrar e mergulhar nesse capítulo, mas que a gente consiga se sustentar também nesses estudos. E para isso a gente tem contado com a ajuda de várias pessoas de várias etnias, né? E concomitantemente, nós temos sido convidados de várias etnias diferentes que vêm nos contar um pouquinho como é, né? Como é a vida, quais são qual é a maneira de vida daquela etnia, daquela cultura. Então, a gente tem tido o privilégio de se aproximar um pouquinho de várias etnias, né? Muito pouco, né? Porque é um encontro, mas eu acho que isso tem feito com que a gente consiga ampliar um pouco os nossos horizontes e sair de uma ideia teórica, né, de pluralidade, de diversidade, e de fato que a gente consiga sentir isso. Então, acho que uma das propostas do estudo, né, do livro, né, do Schopenhauer, e até para poder compreender aquilo que ele está falando, né, e não é a busca de um entendimento teórico, né, não é de colocar a serviço da psicologia, acho que seria muito impossível de fazer isso, mas é da gente aprender a dialogar com esse conteúdo, e principalmente saber como é que ele nos afeta, como é que ele nos atravessa, né? E o que é que isso vai gerando de transformações. Então, acho que assim, a ideia do grupo de estudos é essa, é de tentar, à medida, inclusive, que o tempo vai passando, e estudando, conhecendo, lendo o livro, fazer isso de uma forma coletiva, que acho que é a única maneira que eu compreendo que é possível. Eu acho que fazer, de fato, a leitura de um livro como esse, não, né, não só desse, mas de um livro como esse, mas é a gente podendo e ficando à vontade para se colocar. Embora tenha uma gravação do encontro, que várias vezes, né, pessoalmente eu me pego se a gente deve ou não fazer essas gravações, mas aí sempre que alguém
que está participando e que não pôde estar naquele dia, fala, poxa, eu vi a gravação, isso me afetou, né, de tal forma, eu falo, não, acho que de fato a gente tem que seguir com as gravações como compartilhamento. Então, apesar de ter uma gravação, mas a gente tentar ficar à vontade para aproveitar essa oportunidade num ambiente seguro, né, podendo ter a ajuda, né, de pessoas que tenham uma vivência mais intensa, né, com outras cosmovisões de fato que possam estar conosco, né? Então, acho que é isso. Eu não sei se eu consegui ser clara, ou se eu piorei, ou se eu ajudei, ou se eu... Alguém ajuda aí, alguém, por favor, dá uma mão aí na explicação de como é que o grupo funciona e do que o grupo é, né? Então, assim, oficialmente, começando o nosso encontro de hoje, né, do capítulo 7, Iremar, a gente tem uma prática, né, um costume, né, de fazer, acho que, de acolher, de receber, de dar as boas-vindas para quem a gente está convidando e para nós mesmos também, então nos receber com um presente. E aí essa noite eu escolhi um presente que eu acho que tem a ver muito com, acho que tem a ver muito com o que a gente lê, estuda, vive, e tem, eu acho que tem uma pegada muito tua, né? Assim, você sempre com violão, né, e cantando, e quem sabe, né, não rola aí hoje também um presente para gente. Mas, enfim, a gente quer te receber e nos receber uma velha amiga, acho que da maioria de nós aqui, que é com o Mercedes Sosa. Só que a gente vai, né, nos dar as boas-vindas através da voz de uma cantora que nasceu em Honduras. Ela se chama Indira, e ela mora no Brasil há muitos anos, e para quem é de Porto Velho, ela é filha do professor Clodomir. E o professor Clodomir é uma pessoa, ele faleceu, mas ele continua, né, ele se foi, mas continua, o espírito dele continua aqui presente. O professor Clodomir tem uma história muito bonita de vida, de comprometimento, né, trabalhou, conviveu com Paulo Freire, e uma pessoa que teve uma vida, acho que, muito coerente com aquilo que, enfim, que pensava e que fazia. E aí a Indira está fazendo uma homenagem, ela fez uma homenagem a Mercedes Sosa, né? E esse show que ela fez, eu vou compartilhar conosco uma música, mas é um show que ela começou a organizar quando a mãe dela estava com câncer e estava muito adoecida, e a mãe conviveu, a família conviveu com Mercedes Sosa, e a mãe tinha uma relação muito intensa com ela, então ela acreditava que se ela cantasse Mercedes Sosa para a mãe, isso poderia ter uma função de cura. E aí ela começa a organizar, e assim, poucos, eu não me lembro se dias, antes do lançamento do show, a mãe vai a óbito, né? E aí ela faz esse show, então, em agradecimento aí à vida com um propósito de cura, um pouco. E aí eu vou compartilhar, então, uma canção que eu escolhi desse show. 45 anos depois, foi feita justiça para um dos maiores compositores da América Latina. Victor Jara, que foi cruelmente assassinado durante a ditadura militar no Chile, à base de coronhadas nas mãos, enquanto ele era obrigado a tocar o violão. Assassinado cruelmente por cantar a voz de seu povo. Essas e tantas histórias, como na ditadura argentina, onde adolescentes eram amarrados vivos, colocados dentro de barris, com pedras amarrados nos pés e jogados do alto de aviões no Rio da Prata. Tantas histórias inomináveis. Tantas histórias inesquecíveis. Victor Jara, o grande compositor, recebe uma das homenagens do querido grande compositor Horácio Guarani, dizendo um único recado:
Se o cantor se cala, a vida se cala. A cultura, que é o único veículo que faz com que se perpetue uma história de um país inteiro, não pode jamais se calar. E vocês são a prova disso. Se o cantor se cala, a vida se cala. Se se calla tanto, porque la vida todo un canto. Si se calla el canto, la esperanza, la luz y la alegría. Si se calla el canto, se quedan solos los humildes, corrientes de los años, los obreros se vecinan. ¿Quién habrá de luchar por su salario? ¿Qué ha de ser de la vida si el cantor no levanta su voz en las tribunas por el que sufre, por el que no tiene ninguna razón que lo condene a andar sin manta? Si se calla el canto, ¿de qué sirve la rosa sin el canto? De ver cantos sobre los campos, iluminando siempre a los de abajo, que no calle el canto, porque el silencio cobarde apaga la mano, no lo saben los cantores, no callarán jamás del frente al crimen. ¿Qué ha de ser de la vida si el cantor no plante su voz en las tribunas por el que sufre, el que no tiene ninguna razón que lo condene a andar sin manta? Si se calla la vida. Seja bem-vindo, Iremar. Que maravilha de canção. Pena que em alguns momentos sumiu um pouquinho, mas se calla el cantor, não? E como é bom a gente cantar. E eu não sabia, você me trouxe uma surpresa maravilhosa, eu não sabia que ela, enfim, que a filha do Clodomir, porque ele foi meu professor, eu conheci bem ele, e inclusive uma das passagens quando ele foi expulso, né, da última vez, aí não sei se foi da Guatemala ou um desses países que ele estava por último, e quando teve um golpe ele foi expulso,
e eu encontrei com ele no aeroporto, chegando, né, dessa expulsão, e, enfim, né, tínhamos uma proximidade bacana e eu não sabia dessa potência, né, dessa filha deles, e que maravilha. Que nada melhor do que começar com essas boas memórias e se calam o cantor, o que sobra, né? Que bom estar com vocês, todas, todos e todes, nesta noite, a convite da Beth, essa comunidade que já vem aí promovendo esses momentos muito ricos, né? Muito ricos. E como essa provocação desta canção, então, me remete aqui a não com violão, porque meu violão ficou em Nazaré, né? Por conta de várias coisas para trazer, estava com uma corda quebrada, acabei deixando ele para trás, estou sem o violão, mas não sem os maracás, né? Então, inclusive esse primeiro aqui, aproveitar para apresentar ele para vocês, é um maracá tradicional lá da região de Vilhena, da terra indígena que a gente chama Nambiquara, mas que é do povo Mamãendê. E o meu amigo, meu parente Manuel Mamãendê, ele fez esse maracá tradicional. Fazia um tempo que ele andava com ele para me entregar, até que esse ano, inclusive lá em Belém, aí na cúpula dos Diálogos Amazônicos, depois cúpula dos presidentes, agora no início de agosto, ele me entregou esse maracá tradicional, a mãe D. Então, é de uma força incrível, né? Mas aí tem esse que eu tenho já utilizado um pouquinho mais ele. E para começar com uma canção, né? Principalmente nessa provocação desse capítulo, né, que, como o Beth bem apresentou, né, o que se espera desse processo é, é refletir, né? É refletir em nós os pensamentos, né, dessa comunidade, o pensamento do nosso parente Davi Copenaua e os nossos pensamentos, nossos sentimentos, né? Então, para começar externalizando esse sentimento, quero partilhar com vocês uma canção do povo indígena Araraquara, aqui da região de Ji-Paraná, uma canção de uma singeleza e de uma simplicidade, mas muito forte, e principalmente nesses tempos de graves crises climáticas, né? E a gente, quando se depara com tantas delas, e na singeleza de uma canção, a gente percebe a grandeza e principalmente do que está, né, dentro de tanto simbolismo e da expressão musical para expressar o sentimento de relação com o meio em que se vive, ou com a natureza, como a gente chama, né? Ou com uma relação com o ambiente inteiro. Paivati vokai, paivati vokai, paivati vokai, ngai, 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 ngai. Paivati vokai, paivati vokai, paivati vokai, ngai, 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 ngai. Paivati vokai, paivati vokai, paivati vokai, ngai, 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 ngai. A arara, ela vai colher buriti. A arara dá o sinal. Tem fruto maduro na floresta. Quem primeiro encontra o fruto maduro são os pássaros. E a arara, na cultura araraquara,
ela tem essa importância fundamental, não só pelas belezas de sua plumagem, mas por ensinar aos, aos membros do povo arara aonde está o fruto maduro, ou aonde está chegando o fruto maduro. Então, dentro do ambiente por inteiro, os pássaros têm a função de nos ensinar o caminho das frutas, o caminho do alimento. E é nesse sentido que eles cantam. Então, essa beleza do voo da arara que leva até o buriti, o alimento, os alimentos, os frutos. Paivati vokai, paivati vokai, paivati vokai, inga, 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 inga. Paivati vokai, paivati vokai, paivati vokai, inga, 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 inga. Muito bem. Essa canção foi para nos sintonizar, então, nesse olhar, nesse momento, nesse diálogo. Bom, primeiro um pouquinho quem sou eu, né? Que se chama Iremar. O meu nome, aí dado por Namantuiqui, na cultura Mura, do povo Mura do Itaparanã, aqui na Amazônia brasileira. Para quem já andou por essas bandas, quem foi de Humaitá para Lábrea, fica no quilômetro 90, a aldeia Itaparanã, um território ainda aí em luta para garantir a sua integridade, seja ela física, seja também ela para garantir a integridade cultural do povo Muro Itaparanã. Então, me deram o nome de Agabaué. Mas eu nasci no Paraná. Quem é do Paraná aí, levanta a mão. Será que tem alguém do Paraná? Deve ter algum por aí, né? Então, eu nasci no Paraná, em 1970, no interior, bem no interior, numa passagem aí entre a Assis Chateaubriand para Alto Piquiri, numa localidade chamada de Brasilândia do Sul. E depois, ainda Piquini, fui imigrante, né? Meus pais, por conta do mercado de terras, eles tiveram que sair do lugar, foram em busca de outras paragens. Eu tinha 2 aninhos, talvez, nem isso ainda, minha mãe disse. Já fiz a primeira migração em terra no Paraná, indo para uma região próximo de Palotina, a região da Gauchada, e num lugar em que eles arrendaram as terras. Quando eu tinha 3 anos, meu pai foi expulso dessa terra arrendada por conta da especulação fundiária, imobiliária, e fomos morar numa pequena cidade chamada Cidade Nice, que depois ela passou a se chamar Patrimônio Nice, por último, Necessidade. E aí, nesse período, já estava com meus 7 anos, quando meus pais foram trabalhar, né? Meu pai trabalhava, tinha um cavalo, um carrinho e uns equipamentos de arar a terra. Foi, então, para a região de Palotina, linha Caravaggio, trabalhar na fazenda por ali, na aração de terra, onde eu fui, então, fui criado até meus 12 anos, depois indo para a cidade de Assis Chateaubriand, e nessa perspectiva da migração, né, para o Mato Grosso, para Rondônia, aí no início dos anos 80, acabou que a gente só saiu em 86. Daí de Assis fomos parar, então, em Juína, no Mato Grosso, aonde, quando eu cheguei, eu comecei a ver umas pessoas estranhas andando nas ruas de Juína, e eu perguntei lá para um padre que eu conheci, que era meu amigo, quem são esses aí que andam quase pelado aí na rua? Ah, você não sabe? Esses aí são os índios canoeiro. Índio canoeiro? E ainda tem índio?
essa foi a minha pergunta para ele com 16 anos de idade, porque tudo que eu aprendi nos livros no Paraná foi de que o índio caçava, o índio pescava, o índio era coisa do passado, que não tinha mais índio nesse Brasil, que era assim que falavam, né? E quando eu, então, me deparei com essa realidade, eu falei, aonde eu estou pisando? Foi a primeira pergunta que eu me fiz, aonde é que eu estou pisando? E, por coincidência, um ano depois, um filme que quem não assistiu vale a pena assistir, inclusive produzido pela Globo Filmes, na época, se chama Avaeté, A Semente da Vingança, que retrata o massacre do povo, repetindo o nome, Avaeté, A Semente da Vingança. Esse filme retrata o massacre de uma aldeia atribuída ao Cinta Larga, mas depois a gente sabe que eram os próprios canoeiros, ou seja, os Erquibatsa, da região do Juruena, nessa região entre Juruena, a caminho de Aripuanã, e eles, por uma empresa colonizadora, a serviço, então, do serviço de colonização, isso lá por 66, uma aldeia toda foi exterminada, e, enfim, aí, a partir desse filme, foi que saiu a cortina de fumaça da minha visão, ou seja, a cortina de fumaça histórica, que haviam me negado essa história até os meus 16 anos, e quando, então, eu começo a conhecer a realidade de onde eu estou pisando, eu falei, eu estou pisando em cima de sangue indígena, eu estou pisando em Juína, em território indígena, e eu trabalhava numa serraria, carregando com 16 anos, sendo burro de carga de madeireiro, e aí eu me revoltei e falei, eu não quero mais saber disso, porque essa madeira está vindo da onde? Da terra de quem? E aí eu começo, então, a buscar mais informações, o que me leva, em 88, para Ariquemes, em Rondônia, para um seminário, né, animado pela teologia da libertação, fui em busca de informação, de formação, e aonde eu conheci o Conselho Indigenista Missionário, o CIMI, e a partir daí passei a fazer parte desse outro lado da história, na tentativa de contar uma nova história da situação dos povos, seja do Mato Grosso, da onde eu tinha saído, seja da região de Ariquemes, aonde eu fui me aliar com os Uruauau na defesa do seu território. Então, desde os meus 18 anos, hoje eu estou com 53, então desde os meus 18 anos que eu ando pelas aldeias de vários povos e da onde eu fui me tornando parte e recebendo, então, as nominações e do qual eu faço parte. Eu não sou mais, já há um bom tempo que eu não sou mais um estranho entre os povos indígenas dessa região, porque eles me acolhem como parte por conta dessa caminhada. Então, esse breve histórico é para poder me colocar no sentido também, ao mesmo tempo, de que não estou diretamente nessa ligação, como a gente costuma dizer, não, eu não sou indígena porque eu não sei qual é o meu povo, não faço ideia, não. Eu assumo isso porque eu sou indígena, não por em busca de um nome de um povo ou de um território físico, mas pela história de nosso país. Porque a mãe desse nosso país é indígena e não tem como negar. E nessa perspectiva, no processo como educador popular, e nessa última afirmativa que eu fiz, eu costumo sempre dialogar, seja com crianças, com alunos, com adultos, nessa perspectiva do despertar da nossa consciência para a gente assumir essa identidade, é a gente olhar até para a história oficial, né,
e aí se deparar com as informações que estão nos livros, aqueles livros que nos enganam, mas que servem para a gente desconstruí-los, usando também a leitura crítica. Se dizem que chegaram lá no Brasil, né? Na costa brasileira, umas 4 caravanas lá, caravelas, né? Santa Maria, Pinta, Nina, não sei quem mais lá, Vera Cruz, aquela mais. Quantos será estrangeiros vieram em cada uma delas? Será que tinha capacidade para mais de 100 em cada uma delas? Quem vinham nessas caravelas? Principalmente aqueles que eram parte dos presídios, os presidiários que vinham servir de remador, de suporte, de carregador, de tudo mais, e alguns poucos nobres, e, é claro, sempre um religioso no meio que era para abençoar o corpo que morria, para não ir para o inferno, tinha que abençoar, né? Então sempre vinha aí os padres juntos, né? E nessa chegada, segundo os livros históricos, aí nós vamos encontrar escritos, manuscritos ou escritos de Frei Caneca e de outros, né, que retratam que, nesse período da tal da primeira missa, ao olhar naquela praia, parecia formigueiro. Parecia um formigueiro. Então, se parecia um formigueiro, é porque tinha muita gente. E quantos será que chegaram nessas caravelas? Suponhamos que sejam 100 em cada caravela, que chegaram 400. Mas os registros desses religiosos que vieram junto falam em mais de 5 milhões só no litoral. Então, nós somos descendentes de quem? De 400 ou de 5 milhões? Sabe? Para que a gente possa ir se encontrando dentro desse território. Claro, nós temos outros fluxos migratórios depois, tal, mas vamos pegar por esses que nos enganaram há tanto tempo, dizendo que já não tinham mais, como a mim foi enganado, lá no interior do Paraná, de que não tinham mais índio. Inclusive lá em Guaíra, lá próximo de onde eu morava, tem até hoje. Depois que eu fui descobrir que por que chamava Fazenda Corredeira dos Índios, uma fazenda que tinha no caminho que a gente passava, porque lá eles botaram os Guarani para correr de lá. Aqueles que sobraram ou se misturaram ou morreram. Então, a nossa etnohistória ela está carregada nesse Brasil de muitos fatos, de muitos momentos históricos, muitos deles nem contados, muitos deles registrados, inclusive, em algumas placas na beira das BRs. Rio Caritiana, Fazenda Caritiana, Rio das Mortes, e por aí vai. Né? Então, nós temos muito ainda que compreender dessa nossa etnohistória para a gente se sentindo cada vez mais partes e aí, então, começar a entender ainda mais os desafios, né, desses povos indígenas que ainda vivem com territórios demarcados, aqueles que vivem na constante luta pela demarcação dos seus territórios, na retomada de territórios, aqueles que estão sendo expulsos pelos incêndios criminosos, pela mineração e por aí vai. Mas esse preâmbulo foi para a gente, então, assim, e se sintonizando, e quando, né, a Beth apresentava, né, que o capítulo de hoje, né, como ponto de referência a imagem e a pele, eu já faz um tempinho que eu passei por essa leitura, mas o que eu vou externalizar, o que eu sinto nessas vivências, né? Eu, em 92, eu fui por um bom tempo agente de saúde, né? Eu entrei diretamente nas terras indígenas como agente de saúde. E como eu passei por essa formação no seminário e com base na teologia da libertação, né, então eu sempre observava, eu me colocava a observar.
eu fui o primeiro do CIMI a ter acesso ao UOL, porque a FUNAI não deixava, até 92, a FUNAI não deixava o CIMI, Conselho de Higienista Missionário, ninguém do CIMI entrar na UOL, porque era um povo de pouco contato e tudo mais. E, enfim, eu então entrei como agente de saúde em 92 lá no território do UOL, que fica aqui no interior do estado de Rondônia, no município de Ariquemes, era a região de acesso. E eu sempre procurava observar muito os modos da vida diária, né? E eu ficava sempre comparando com a nossa sociedade, né? E estava entrando aqui uma chamada, desculpa aí, entrando uma chamada aqui, eu tive que desligar. E quando cada um que ia caçar do coletivo, cada um que ia caçar, o resultado da caça, eles chegavam e dividiam e saíam entregando para cada um. Mesmo que eles entregavam para os seus familiares, também entregavam um pedaço para mim. E às vezes eu estava só lá no local e no espaço onde eu ficava, que tinha a pequena farmacinha e um rádio amador, eles traziam também para mim. Eu não dava conta de comer tanta coisa que eu recebia. Eu ia de pendurando em cima do fogão a lenha, né, onde pegava ali o calor para ir muqueando e para conservar, porque não tinha geladeira, não tinha nada desses negócios, né? E aí eu perguntava não, eu ficava observando e torcendo para que chegasse alguma visita de fora para mim poder partilhar, para não estragar, porque eles me doavam e era meu, eu que me virava, se eu comesse ou não, a partilha estava feita e era minha responsabilidade, né, de comer ou não. E sempre com esse mesmo espírito de partilhar, e eu me reportava, então, para nossas relações fora, né, da sociedade envolvente não indígena. E, ao mesmo tempo, olhava para aqueles aprendizados que eu tive ali no seminário, né, de que a partilha Esperar mais um minutinho, então, ver se Uhum, todo uhum. mundo. Eu estava, a hora que você caiu, eu estava mostrando esse livro teu, né? Ele tem PDF também, não tem, Iremar? Tem, tem uma versãozinha de PDF. É, eu fiquei de depois compartilhar com as pessoas o nome dele e tal. Uhum, Ficou muito bonito ele. uhum. Aí depois ele vai entrar aqui, né? É. Quanto tempo mais aí, só para poder orientar pelo tempo Tá, também? eu acho que a gente pode retomar o nosso horário, a gente teve aí os imprevistos, né? A gente pode seguir por meia hora a mais, pessoal? Pode ser? Meia hora, 40 minutos? O pessoal que está em horário mais tarde aí que diz para a gente. Uhum. Para mim, eu vou 10 minutos mais para deixar aí o tempo para a gente fazer o Tá, diálogo, então. tá bom, Ok? tá. Uhum. Muito bem. Coloca, só um pouquinho, Então, coloque aí no chat aí, qual que o pessoal que está um horário mais tarde, qual que é o limite aí que vocês acham que a gente pode ir, tá? De horário, por favor. isso, importante. Muito bem. Então, a tecnologia tem dessas coisas, né? Ah,
Mas que bom que a gente conseguiu retomar. E quando eu estava mencionando dessa vivência lá de 92, que depois tiveram outras, né? Mas para mim essa foi muito marcante porque foi a minha primeira vivência aí por mais de 6 meses com o povo Jupaú, né? Chamada de Uauau, mas são o Jupaú lá da terra indígena Uauau, da aldeia Alto Jamari, que se chama. Então, estava dizendo da leitura, né, daquele momento que eu tinha, a partir da minha formação dentro do seminário, a partir da teologia da libertação, sobre as primeiras comunidades cristãs, de como elas partilhavam, tá? E aquilo eu só estava vendo ali, dentro da comunidade indígena. Não estava vendo isso mais acontecer, né, mesmo dentro da comunidade religiosa que eu estava fazendo parte, né, estive fazendo parte, ou na sociedade envolvente. E lá que eu estava vendo, sem que tivesse, num povo de recém-contato, sem que tivesse, né, qualquer elemento ali cristão, né, levado por alguém nessa altura do campeonato. Hoje é diferente, não dá para falar a mesma coisa com relação a isso, dado a entrada acelerada dos evangélicos, de modo particular, né, nesse sentido de estar mudando, né, os procedimentos culturais de muitos povos, mas naquele momento lá em 92, então ainda para mim era muito revelador tudo isso. Primeiro que eu saí, né, de uma formação de que não tinham mais índios no Brasil, né, na região em que eu morava, e depois venho a me deparar com o território sendo violado, e depois venho para Rondônia e vou já, então, num passo até rápido, chegar aí para atuar no apoio à saúde e nessa convivência com o povo de recém-contato, né, nessa altura do campeonato. E isso me fez muito refletir a nossa sociedade na vivência com eles, em perceber, a partir do olhar deles, o quanto a nossa sociedade envolvente ela encarava naquele momento os povos indígenas. Vou mapear muito bem Ariquemes, que foi e que é aqui em Rondônia talvez a terceira ou a quarta cidade maior, né, em população, que chegou a ser, talvez, no início do processo de colonização de Rondônia, talvez a primeira em maior número aí na década de 70, e que muito rapidamente avançou sobre o território dos povos indígenas dessa região, né? Inclusive os Caritiana, que eram dessa região, que acabaram se deslocando para a região de Porto Velho, né? Então, antes da década de 70 ainda, no período da chegada das mineração, aí, 62, 64, então, na década de 70, o povo Uruauau foi empurrado fortemente para cada vez mais para o interior do seu território e com isso, então, tratados como animais, como selvagens, como os inimigos a ser vencidos, até mesmo por frentes de colonização, porque os Uruauau enfrentaram algumas frentes nessa região de Ariquemes. Tem um fato marcante, inclusive tem vídeos na internet que fala sobre, inclusive o último, na trilha, eu acho o segundo filme, Na Trilha dos Uruauau, ele vai trazer muito presente a história de Chico Prestes, a história da família de Chico Prestes de Ariquemes, que inclusive até uns 10 anos atrás tinha o irmão mais velho dos meninos que foram, inclusive do menino Fabinho, que foi raptado pelos Urueu, em represália ao roubo de mulheres, né, pelos seringueiros
na região do Canaã, do rio Canaã, próximo ao Jamari. E aí um irmão, então, mais velho dessa família vivia aqui pela Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia, dizendo que o irmão dele estava vivo, que eles precisavam ir buscá-lo, né? Então o Chico Prestes era um serviçal dessa frente de limpeza diária ali para facilitar para os seringueiros e depois com a entrada então aí dos agricultores e dos fazendeiros a posterior aí na região do Jamari do Canaã, município de Ariquemes. Então o que a nossa sociedade, né, via, enxergava, e que, infelizmente, esses últimos 4 anos, muito disso foi recuperado no inconsciente ou no consciente de muita gente, desse olhar, né, preconceituoso, discriminatório, de que o índio atrapalha o progresso, de que tem que ser eliminado. E isso estava muito forte nesse período, aí da década de 70 para 80, e inclusive no início dos anos 90, quando 92, quando eu estava com eles, várias foram as tentativas do território, e principalmente a partir de uma sobreposição do território deles com a criação de um projeto do INCRA, chamado Projeto de Assentamento Dirigido Burareiro, na região de Ariquemes e de Montenegro, indo para Campo Novo, e que isso abriu caminho para muito dessa pressão sobre o território, sobre os povos, e o Uruauau, quando do contato pelo SPI ainda, e depois consolidou pela FUNAI na década aí já no início dos anos 80, no Alto Lídia, que inclusive no primeiro filme, Na Trilha dos Uruauau, retrata muito bem isso que eu estou dizendo. Eram numerosos esse povo, era muito grande esse povo, eram muitas aldeias dentro desse território de perambulação. Chegamos em 92, quando o Vicente Carelli, né, que o pessoal chama de Vicente Carelli, aí, o Vicente Carelli, que atuou bastante aí na Católica de Goiás, produziu vários documentários aqui na região. Ele foi lá nessa aldeia em que eu estava com os Uruauau e colou na parede dezenas de fotos que ele havia tirado em outros momentos. E eles foram tirando, arrancando todos aqueles que morreram em decorrência desses conflitos, das doenças e tudo mais, e sobraram poucas fotos dos que estavam ainda vivos dentro do território. Então a dizimação foi muito grande. E então esse olhar, né, esse olhar de enxergar o outro, né, o indígena, o desconhecido, como um animal, como aquele que atrapalha o desenvolvimento, o progresso e tudo mais, lamentavelmente ele foi requentado e está aí ainda latente a partir da representação política de muita gente hoje no Congresso Nacional, o que tem se tornado difícil, inclusive, a aprovação, né, de projetos em defesa dos povos indígenas. Então, esse é um resultado do como se olha para os povos indígenas, né, de como se, ao perceber que o que muita gente ainda chama esses pele vermelha, né, esses que não servem para nada, que atrapalham o desenvolvimento, que estão aí nas áreas que tem mineração, porque tem muita terra para pouco índio e por aí vai, né? Discursos assim que revelam ainda esse preconceito, o racismo estrutural na nossa sociedade, em querer transformar tudo em mercadoria, toda a riqueza natural que é patrimônio de todos, de todas, e de modo particular desses que cuidam, desses guardiães e guardiãs, né? Então, é nesse processo que eu vim vivenciando e que estou vivenciando, e que
tenho também atuado um pouco na escrita, né, de modo particular nas músicas, para tentar trazer esses temas de maneira diferenciada, assim como também no livrinho que a Beth mostrou para vocês, né, meu primeiro livrinho, que os peixes sentem, né, o Manifesto dos Peixes pela Vida, e aonde nesse período da pandemia e dado toda uma reflexão que nós temos numa articulação nacional pelos direitos da natureza de maneira integral, né, a natureza incluindo nós dentro dela e não à parte, né? E aonde eu pude nessa caminhada junto com os povos e comunidades tradicionais em defesa dos rios, das florestas e contra as barragens, né, em nossos rios, e a partir dessa escuta, né, então aí em vários territórios indígenas, no Rio Machado, aqui no Rio Madeira, é que esse livrinho então foi gestado como esse grito, né, como esse manifesto dos peixes dizendo o que eles sentem, né? E eu queria então fechar essa contribuição trazendo aqui o decreto que os peixes colocam, que é o decreto que outras criaturas desse estão gritando, assim como os Yanomami, assim como os Munduruku, assim como os Caritiana, os Caripuna, os Oroari, essa infinidade de povos que nós temos gritando, né, em defesa da vida. Então, os peixes trazem, a partir desse seu decreto aqui, essa leitura de que a natureza, em sua essência, ela está alertando, né? Alertando que tem muita coisa em mudança, em alteração, e nós precisamos fortalecer cada vez mais a defesa da vida em sua integralidade. E, por isso, de vez em quando eu pego para ler esse livrinho, porque tem coisas assim que vieram nesse momento da escrita e que me tocam até hoje. E esse decreto, não vou ler todo, só alguns itens. O que mais me chama a atenção, por exemplo, eles dizem que temos direito à vida, os peixes dizendo para nós, temos direito à vida para manter a vida de vocês, pois se alimentam de nossos corpos. Mas para que nossos corpos alimentem a vida de vocês, precisamos primeiro ter condições de nos alimentar, crescer e reproduzir com segurança. Do contrário, tanto nós como vocês perderemos. Nós sabemos que fazemos parte da cadeia alimentar da qual vocês, humanos, também fazem parte. Entretanto, assim como vocês, nós temos direito a viver nosso tempo de vida necessário para garantir nossas atuais e futuras gerações. Fica decretado que nenhum peixe é menor em tamanho ou valor que o outro. Todos temos importância por igual. Abaixo toda forma de depreciação, seja por tamanho ou característica, pois lhes servimos na hora e na situação em que se encontram. Dessa forma, todos temos valor por igual. Não sei na região de vocês, mas aqui na Amazônia, tem período que a gente chama de período da seca, nesse período que nós estamos vivendo, tem momento que só tem mandi. O mandi é espinhoso, ele tem um esporão danado, mas ele é saboroso, o caldo do mandi. Ele é feinho. Assim como o que na região sul se chama de lobó, em algumas regiões, por exemplo, a traíra, ou o comedor de barro, né? O comedor de barro, que aí se chama bodó, né? E tem vários outros nomes, o peixe cascudo na região sul, né? É feinho, mas é saboroso. Ele atende também
a uma dieta alimentar de nossos povos da Amazônia, há tipos de peixes que, para se a mulher está gestante ou se ela já teve a criança, né, peixe que ela pode se alimentar. Ou seja, essa diversidade, essa riqueza é que vai fazendo com que a gente vá se alimentando dessa diversidade. Então, não é porque é um menor, o outro é mais feio, que não tem valor. Não, ao contrário, todos têm valor por igual, né? E fica decretado que nossos rios têm que viver livres de barragens para que a vida possa ser plena. Cada rio barrado é causador de morte, não por vontade própria, mas pelas consequências das más intervenções. Nenhuma barragem mais nos rios da Amazônia, e sim a vida. E fica decretado que nossos corpos são portadores de experiências e vivências seculares nesses rios da Amazônia e dos demais biomas. Temos histórias próprias de cada espécie e modos de vida específicas, que por isso só com rios vivos poderemos viver nossas especificidades. E fica decretado que as águas que nos alimentam e nos conduzem à vida são águas sagradas. E fica decretado que nós, os peixes, os rios e as florestas, aliadas aos povos e comunidades tradicionais, somos imprescindíveis para o equilíbrio da vida no planeta Terra. Fica decretado que a vida é o bem maior. E é nesse sentido que eu concluo a minha fala aqui, dizendo que a gente se enxergar no outro e na outra, e não só, quer dizer, nos povos indígenas, mas naqueles e naquelas com quem nos relacionamos na sociedade em que vivemos, no lugar em que vivemos, nos enxergar é parte fundamental de nos conhecermos. Então, por isso que cada vez mais que a gente aprofunda esse conhecimento da cultura Yanomami a partir desse importante livro, ou dessas outras leituras de outras vivências, são maneiras da gente se aproximar cada vez mais do nosso eu. Não é do outro, é do eu no outro. Porque só assim a gente vai se entendendo dessa maneira. Do contrário, nós vamos sempre olhar como de fora, como estrangeiro, né? Eu sou brasileiro, ele é indígena. Por isso que os povos indígenas têm afirmado cada vez mais, principalmente as mulheres indígenas, as guerreiras da ancestralidade lá em Brasília, nessa marcha que encerra amanhã, né, tem dito que nós somos corpos territórios, nós somos biomas, nossos corpos são biomas. Então, de cada um de nós que cá estamos, daqueles que dialogam conosco, também são biomas, também são floresta, também são águas, são rios, são peixes, são toda essas possibilidades de se relacionar e de se enxergar e de se entender nessa sociedade para que a gente supere tudo aquilo que leva ao contrário disso, né? Que leva para outros caminhos que não esse da relação saudável, solidária, que é, com certeza, o caminho dessa construção. Então, agradeço pela oportunidade e desculpa pelos percalços nessa janelinha, mas é isso. E assim, depois eu trago uma cançãozinha. Beth, Nemegueri, muito obrigado, cada um e cada um. Nemegueri, Iremar. Eu acho que a gente podia abrir um pouquinho, né? Eu tenho uma questão, mas eu não sei se alguém quer falar alguma coisa. Acho que a gente podia abrir um pouquinho a roda aqui, que tal? Bom,
Eu vou falar aqui duas coisinhas que eu queria. Uma é uma coisa que eu queria ouvir um pouco mais, se você puder falar, Irema. Eu acho que são duas coisas que estão vinculadas, né? Uma é eu acho que é quando você começou a falar da partilha, né? E do quanto é difícil, né? De fato, a gente compartilhar, né? E compartilhar, eu acho que de uma maneira que é uma maneira, é uma partilha, é um compartilhamento. Toda vez que a gente compartilha, a gente multiplica, na verdade, a gente não divide, né? Tem uma história que, de muitos anos atrás, de quando eu fazia graduação, que eu fazia um trabalho de educação popular numa favela, em Piracicaba, e é uma favela que, em frente à favela, tinha uma fábrica de pamonha, né? As famosas pamonhas, pamonhas e pamonhas de Piracicaba. E todas as pamonhas que abriam, elas não eram vendidas. Então, elas ficavam, enfim, elas não tinham uma forma, então as pessoas que trabalhavam durante a madrugada na fábrica de pamonha eram as mulheres que moravam nessa favela. E aí as pamonhas que abriam, né, e assim, só para constar, né, em Piracicaba não existia pamonha salgada, pamonha só era pamonha doce, né? Pamonha salgada era uma coisa assim inexistente, impossível, né? Mas enfim. E aí pela manhã, e era logo cedo que a gente ia para fazer o trabalho na favela, a gente chegava e as mulheres estavam voltando e aí eles abriam aquelas pamonhas e era o café da manhã daquela comunidade, né? De muitas daquelas famílias. E normalmente eles abriam quantas pessoas eram e eles dividiam a pamonha pela quantidade de pessoas. E eles sempre contavam conosco, sempre, né? E aí, num primeiro momento, né, a ideia era falar, não, olha, eu já tomei café, né? E depois a gente foi percebendo que ao invés de dizer que a gente já tinha tomado café, a gente passou a levar o nosso café pessoal para comer, porque a gente sabia que a pamonha ia ser compartilhada, né? Então, ao invés de tomar café em casa, né, enfim, seja o que for que cada um tivesse na sua casa, e ir para lá a gente sabia, levava, né, e às vezes nós levávamos, mas não tinha pamonha, porque nenhuma tinha aberto, ou as que tinham aberto, enfim, não tinha ido para aquelas pessoas. E aí, então, o café da manhã era o café da manhã que nós levávamos, que era o nosso café, não era um café preparado para levar, mas era a partilha daquilo que se tinha. E aquilo de fato se multiplicava, né? E em meio às conversas aquilo rendia muito. Então, eu acho que de uma maneira muito, quando você foi falando, eu fui pensando, né, essa ideia, né, que é o que a gente faz, é o que nós estamos fazendo aqui, que a gente faz em muitas situações. Eu acho que é aquilo que quando foi perguntado, né, para o Schopenhauer, assim, por que que ele queria ser um xamã, né? E aí ele falou exatamente, ele não usou essa palavra, mas ele fala da partilha, né? Porque aquilo que os nossos antepassados receberam através, né, que os chapiris deram, que os chapiri puderam fazer através do xamã, que foi curar as pessoas das doenças, que foi pegar os espíritos ruins e mandarem para longe. Então, eu quero ser xamã para continuar fazendo exatamente isso, para continuar fazendo exatamente essa partilha, né? E assim, nenhuma atitude, não tem uma atitude egóica, ou porque tem um papel importante, ou porque tem uma relevância. Aí depois você falando, né, dos peixes, né? Não sei, de todos os peixes, né? De todas as formas de vida, peixes, né? Onde a gente tem de fato, talvez a ideia da partilha, ela seja uma grande palavra-chave, né? Porque no compartilhamento é onde de fato a gente consegue fazer transformações
eu acho que mais profundas, né? E talvez é nesse compartilhamento que a gente consegue separar um pouco aquilo que eu não queria falar em bom ou ruim, né? Bem ou mal, mas é onde a gente consegue de fato se distanciar, talvez daquilo que não nos faça bem, né? E não nos faça bem não de forma individual, mas de forma coletiva, né? E aí uma coisa que se você puder, eu queria ouvir um pouquinho mais, é isso que você falou de eu no outro, que eu acho que também é uma coisa tão importante e tão difícil, né? Porque eu acho que, inclusive, significa que eu no outro, me parece que em toda forma de vida, né? E não necessariamente numa forma de vida como a gente, né, se reconhece como humana, né? Mas em todas as formas de vida. Então, se você pudesse falar um pouquinho, eu gostaria de ouvir um pouco mais. Obrigada, Beth. Eu achei importante, eu achei esse primeiro ponto, né, da partilha e inclusive hoje, né, nas relações, a vivência desse momento e aí, como você bem lembrou, né, o Chapiri, né, ele é aquele que está para servir, né, para partilhar conhecimento, para ajudar a compreender, né, o estranho, né, inclusive o mundo de fora, é aquele que ajuda também a semear esse novo conhecimento, né, essa nova compreensão que vai se fazendo, seja, né, virtual, seja pelo contato, né, com os estranhos que estão se aproximando do território. E me lembro, numa dessas passagens, que uma vez lá no território Zoró, né, o Paiô, que era o cacique antigo do Zoró, eu estive lá em 93, ele acho que faleceu 2 anos depois, mas o Paiô era a resistência com a entrada dos madeireiros. E ele morava na aldeia central, mas quando ele percebeu que os mais novos começaram a levar o madeireiro para dentro do território, e queria chegar na região deles, ele se afastou, né? Ele foi para bem longe, um lugar bem longe, para mais dentro possível da floresta, e lá construiu a sua maloquinha com o seu núcleo familiar e se mudou para lá. E como ele já era bem idoso, a preocupação, né, da equipe da saúde, do qual integrava, era justamente isso, a dificuldade de acessá-lo para acompanhar a sua saúde, já dada a sua idade e tudo mais. Mas ele dizia para a gente, lá eu tenho saúde, lá eu tenho saúde, porque lá não tem ninguém mexendo na minha casa, não tem ninguém mexendo comigo. Aqui eu fico doente, aqui eu preciso do atendimento da saúde. Lá não, lá eu estou servido, né? Lá eu encontro essa tranquilidade, porque a convivência ali com aquele espaço, né, com vida em abundância, sem barulho de trator, de motosserra, ou conseguia, então, deixá-lo bem de saúde. Né? Então, nessa perspectiva dele de eu estou partilhando compartilhando o espaço do território, isso me dá saúde, isso me dá vida, isso me dá, né, segurança para continuar. Então, por isso que eu vou lá para longe. E se quem quiser também ter essa tranquilidade, ter essa perspectiva, que vá também. Quem não quiser, que fique para cá. Não foi lá brigar com quem estava violando os direitos coletivos, nem nada. Ele se retirou e isso
foi demonstrar tempos depois, quando perdem boa parte da floresta deles e rios e garapés que foram bloqueados pela passagem dos tratores e caminhões de madeira, a malária que aumentou. Então, tudo isso foi sentido por essas comunidades que entraram na venda de madeira. Não só lá, estou trazendo um exemplo lá, a sua força espiritual e quanto a liderança e que liderou essa perspectiva de ter saúde saindo dali, né? Então, essa é uma referência. Uma outra referência que eu trago nesse sentido, e nessa relação intercomunidades do mesmo povo e também com outros povos, no Tenharim, o povo Tenharim da Transamazônica, que em 2014 tiveram aí, no final de 2013, propriamente, no início de dezembro, o assassinato do seu cacique-geral, Gilvan Tenharim, e depois o desaparecimento de 3 não indígenas que jogaram a culpa nos Tenharim, dado as situações complicadas naquela região. E com isso foram presos 5 lideranças Tenharim, pessoas chaves, inclusive o que iria substituir o falecido, então, como liderança, o filho dele, e passaram 2 anos propriamente fora do território, né, na cadeia, até que foram libertados. E isso quebrou uma vivência forte, anual dos Tenharim, que por mais que vivam esparramados no território e cada um tem o seu a fazer do dia a dia, e que eles encontram na festa chamada Botawa, na Botawa, a festa dos espíritos, um momento fundamental para a interconexão, seja com os que foram, né, com o campo espiritual e com o campo material, aí onde eles vivem, aonde se fortalece os laços familiares, onde se fortalece também a luta em defesa dos territórios e inclusive com outros povos, e também é o momento máximo da partilha da mandegui, que é a farinha tradicional específica para essa festa, assim como a castanha. E durante os dias de festa, toda a caça e toda a pesca que foi levantada durante aí 10 ou 15 dias de caça e pesca pelas equipes, e que todos trazem para esse lugar, as outras comunidades se organizam, cada um cria seus coletivos seus de caça e de pesca, e marcam o dia da chegada. O que conseguiram, aquele dia todos chegam, já inicia essa festa, a Botawa, e ela então se traduz nesse momento máximo dessa partilha, né, que era a memória do tempo antigo, porque no tempo antigo viviam todos juntos, mas dado a violência provocada pela passagem da BR, por exemplo, a Transamazônica, que cortou o território ao meio, que trouxe muitas mortes e tudo mais, então acabou separando, desintegrando o povo e foram se esparramando ao longo da BR. Então, a festa é esse momento fundamental. Então, veja que, apesar de todo o mundo tecnológico, de toda essa modernidade hoje, os carros e tudo mais, o acesso que eles têm às políticas públicas e tudo mais, mas tem um momento fundamental, anual, que eles se encontram, se revezam, revezando de comunidades a comunidades, para ter esse momento fundamental do grande encontro e ainda do campo espiritual com o material fazendo essa grande partilha. Então, para socializar, né, perceber o quanto isso é muito forte ainda, e cada povo vai reinventando a maneira de fazer acontecer isso, né? E claro que nós também criamos algumas maneiras, né?
Alguns, às vezes, é um bazar solidário, é uma rifa, né? É uma vaquinha online. A gente vai criando alternativas para a gente se solidarizar, né? Para a gente partilhar, e aí cada um tem outros momentos de vivências religiosas, seja nas suas comunidades, quem frequenta alguma comunidade religiosa, né? Busca algum momento para isso, né? Então, essa perspectiva da partilha, ela está presente nas comunidades campesinas. Nós tivemos aqui em Rondônia esses dias, no mês de julho, a festa camponesa, a feira de troca de sementes. Então, são esses momentos que a gente vai então recriando para manter essa conexão, né? E é fundamental que a gente faça isso, né? Onde a gente vive, nas oportunidades que a gente tem no nosso bairro, enfim, aonde quer que a gente esteja, né? Isso é fundamental. E aí, Beth, a outro ponto que você destacou, desculpa aí, porque eu não anotei aqui. É o ou no outro. Ah, então, esse a vivência, a experiência própria, né? Mas como eu iniciei trazendo essa questão da gente, pela própria história ou pela etnohistória, a gente se entender, né, dentro desta sociedade, né, e não se olhar como alguém de fora, né, do outro, né, ou olhar o outro como outro, mas olhar como parte dessa mesma família, né, se a gente assim se entende que que a mãe do Brasil é indígena por natureza, né, por originalidade, a gente vai conseguir já ir fazendo isso acontecer, né? E quando eu mostrei o livrinho, foi com nessa intenção de dizer para vocês que na cultura indígena de maneira geral, mas não só na cultura indígena, na cultura camponesa, nós temos muitas canções, temos histórias em que nós nos transformamos em animais, animais se transformam em pessoas ou em plantas, né? Nós temos muitas histórias nesse. Só que aí a sociedade foi se complexando de tal maneira que a gente não consegue se ver, né? Por exemplo, eu não consigo me ver como uma samambaia, né? Eu não consigo me ver como uma samambaia. Por que eu não posso sentir como uma samambaia? Por que eu não posso sentir como um peixe? Né? Por que eu não posso mergulhar no Rio Machado, no Rio Madeira, né, como aqui, e escutar o que os peixes estão dizendo? Ou quando eu observo as formiguinhas no jardim, enfileiradas, cada uma fazendo o seu esforço para levar alguma folhinha, algum galinho, alguma coisa, o que passa? O que passa pela cabeça ou pelo sentimento dessa formiguinha? Então, se isso que está mais próximo da gente, a gente não conseguir, às vezes, se olhar e se enxergar nela, né? Quem dirá a gente se vê no outro, num diferente, né? E por isso, se a gente conseguir fazer isso, a gente vai deixar de ser paranaense, como eu mencionei, fiz questão de deixar claro de onde é que eu vim, mas que também hoje eu sou agabaué, como meu nome Mura, como também eu sou Aré Suruí, assim como também eu sou Tupaiacuica, Parintintim, por essa identificação e por essa vivência, né, que eu tenho com eles. Mas não foi só porque eu fui morar com eles, mas foi pelo meu entendimento da minha história, do meu processo histórico e de me entender como parte deles e de que o que dói, né, seja lá nos nossos irmãos quilombolas,
lá de Pedras Negras, de Santo Antônio, ou lá do Forte, aqui na beira do Guaporé, em Rondônia, é o que também dói em mim, é o que dói no parente indígena. Assim como também são as coisas boas que aí estão, principalmente a resistência, principalmente, né, o não baixar a cabeça diante de tanta boiada que passa por cima, né, de barragens, de mercúrios. Então, é nessa perspectiva que a gente vai, ao compreender e ao se ver diante dessa realidade, a gente vai se vendo no outro, se sentindo no outro e sendo o outro, sem precisar estar lá dentro da terra indígena Yanomami, né? Claro que bom seria quem pudesse estar lá colaborando na saúde indígena, por exemplo, é um passo a mais, mas nessa perspectiva de se sentir parte. Se sentindo parte, a gente já está fazendo revolução em nós mesmos, né? E com certeza promovendo muitas outras transformações ou revoluções ao nosso redor, né? Então, é nessa perspectiva. Pode discordar também, tá, gente? Quem quiser pode discordar também. Aqui nós temos essa liberdade. Eu não concordo com isso aí, não, que você falou. Pode ficar à vontade. Vai lá, Célia, diga o que está pensando. Célia Almeida, o que está pensando? O que passa aí por essa cabecinha depois das tanta falatório que eu fiz? Célia é quietinha, Célia não gosta muito de falar. Ela não gosta muito de falar, mas nos grupos que ela está, ela é a única pessoa que ela não deixa passar nenhum comentário, ela dá pelo menos bom dia, boa tarde, boa noite. Ela não gosta de falar em termos, mas ela está lá, bom dia, boa tarde, ela está sempre presente, Eu tô sempre lá. está sempre lá, assim, né? Mas sim, mas a reflexão foi muito produtiva, né? Eu revivi vários momentos aí. Ele perguntou, eu esqueci de que lugar que você é, mas eu sou rondoniense. Sou da, Eu estou em Porto sou da Nata. Eu estou aqui em Porto Velho, na beira do Rio Madeira. Você está em qual? Na Zona da Mata? Pimenta Bueno. Nem Ah, em sei, aqui não é Zona da Pimenta. Mata, não. Aqui Não, é tá mais. café. Região do café, pelo menos a região de saúde é assim que chama. Muito bem, Pimenta Bueno, lugarzinho bacana. É bom, bem tranquilo, é interior. Eu ouvi o senhor Na falando dos Nova, inclusive, peixes, aí na. eu não conheço nada de peixe. Eu Diga. sou uma péssima rondoniense. Não conheço peixe nenhum por nome. E aí, na região delas, para quem não sabe, na região dela, entre Pimenta Bueno e Vilhena, construíram certa vez uma tal de uma PCH, né, chamada de Pequena Central Hidrelétrica, e aí essa coisa estourou em 2009 e saiu Foi. fazendo um estrago monstro. Metade do povo da cidade dela correu para o alto porque a parte baixa da beira do rio ficaram com medo de alagar. E então as coisas, né, mal feitas acabam depois assustando o povo, né? Mas Pimenta Bueno. Muito bem. Deixa eu ver aqui, quem mais? O Eni está com a mão levantada. Aí, Seni, vai lá, diga lá, meu irmão. Nicarajá. Me ouvem? Sim, Eni. Me ouvem? Primeiramente, boa noite para todo mundo, né? Todas as Boa pessoas noite. aqui fazem os quadrinhos, hein? Acho importantíssimo quando vocês fazem essa análise a partir da queda do céu. Primeiro, porque a queda do céu ela veio de uma ideia muito antes do livro, né? Ela veio de uma ideia de que a gente, quando é criança, a gente viu o avião lá em cima, lá, o avião vai cair, todo mundo sai correndo com medo do avião, né? Que é aquele vulto que nós temos na vida de que o mundo vai acabar.
Só se o mundo não acaba, né? Acaba as pessoas, mas o mundo fica. E aí, tipo assim, Idemar, eu acho o seguinte, que tem algumas coisas que nós deveríamos discutir muito nesse movimento indígena, né? Primeiramente, é o combate ao romantismo, porque do romantismo nós fomos marcados e carimbados, tipo assim, um contra o outro, guerreiros contra guerreiros, né? E aí, esse negócio de falar, guerreiros da ancestralidade e tal, né? Eu acho importante a ancestralidade, mas ela não pode ser vista assim como uma coisa muito banalizada, sabe? Porque quando a gente tem uma reunião aqui e tem 30 pessoas, ou 13, com esse quadro aqui, tem muito mais. Tem aí a avó, a bisavó da Elizabeth, tem a tataravó da Marcélia, né? Tem várias pessoas que estão com a gente nesse momento. E não é à toa que caiu a sinal, voltou, né? Por quê? Porque era para ficar mais tempo mesmo. Então, tipo assim, eu acho que a gente tem que trabalhar um pouco essas questões ligadas à causa indígena, né? E a cada ano, a cada momento, há uma mudança. E o Bertolt Brecht já falava, né? Que é preciso mudar o mundo para depois mudar o mundo mudado. Porque o mundo é uma constante mudança, né? Então, assim, eu acho que é tranquilo mesmo. Quando você faz esse desenho aí da região norte, né? Norte, nordeste, pega lá os muros, pega o pessoal Rondônia, da Amazônia, você faz uma cultura aí, né? Você que veio do Paraná, né? Lá do outro extremo, né? Inclusive um extremo que só se pensa em Guarani, não se pensa em outros grupos que tem lá também, né? Então, assim, eu acho fundamental esse grupo de estudo de vocês. Parabéns. Eu não tenho muito entrado aqui, porque minha aula termina 10h40. Hoje eu sei mais cedo para pegar uma rebarbinha aqui na aula com vocês. Que a aula boa é essa aqui, ó. Quando tem pessoas que a gente desconhecida, mas que têm interesse em aprender. Muito obrigado, Raul. Saudações, gratidão. Não, obrigado, meu irmão. Coisa boa. Muito bem. Cadê? Quem mais? Quem mais quer trazer aí a sua contribuição? A Ludmari quer falar, Ludmari está ali pensando, ela quer falar. Diga, Lud. Irema, obrigada. Muito, muito legal te ouvir. E eu sou meio da turma da Célia também. Sou pouco falante, mas estou aqui ouvindo e tentando, né, introjetar essas mudanças todas, né, que nem o Eni falou. Muito bem. Bom, bem, obrigada, viu? Gente, Eu olha, que agradeço. nesse momento é a última chance que a gente vai ter que liberar aí, né, todo mundo para ir para casa, né? Então, não é a última chance da última, mas é a última chance nesse momento. Se alguém quer colocar alguma coisa? Uma paulista aí, que vem lá de São Paulo, tipo Juliana. Olha, Juliana. Juliana estava ali introspectiva, pensando, né? Partilha conosco o que você estava pensando, Juliana. Nossa, Neymar, você é um bruxo. Eu estava pensando sobre São Paulo, eu estava pensando exatamente sobre a tristeza que é viver no centro de São Paulo, do lado do Minhocão. E esse centro, essa questão comunidade, compartilhamento, assim, você fica o tempo inteiro sendo colocado assim em evidência que não existe amor em SP. E aí, eu sou de periferia, eu venho de lá de Osasco, de periferia, minha realidade sempre foi outra, mas hoje eu vivo em São Paulo. E é muito louco, porque tem um café aqui atrás, e eu estava pensando exatamente isso quando você me chamou.
Tem um café aqui atrás que eu vou tomar café todos os dias, todos os dias. Eu sei o nome das pessoas que me servem, o Dani, a Gi, sei o nome de todo mundo. Final de semana passado, eu passei mal na rua, eu tive um mal-estar muito forte e assim, eu fui catando cavaco e o que apareceu foi esse café. E eu sentei. E aí, tipo, eu fiquei lá passando mal sozinho um tempão. Meu companheiro foi, pegou o carro, parou, me levou. Eu sentei, ele deu a volta. Meus filhos vieram me buscar aqui embaixo, no prédio, para eu subir. E aí eu fico igual o João Grilo. Você assistiu o Alto da Compadecida? Tem aquele momento que o João Grilo vira e fala assim, né? É, 3 dias eu fiquei em cima de uma cama, nem um copinho de água me mandaram quando ele tá falando pro chefe dele, que era da padaria. Eu fico assim, falando, todo dia eu vou lá tomar um cafezinho, mas nem uma aguinha. Não vieram perguntar, e eu tava desfalecida, assim. Então era isso que eu tava pensando no compartilhamento, em tudo que você trouxe, no que o Eni vem trazendo, no que a gente vem estudando, né? E a dificuldade de viver num grande centro. Quando você chama uma paulista para falar isso que ela tem para dizer. É, é assim mesmo, a gente vai buscando os pensamentos longe. E é isso, eu acho que essa é a importância dessa rede, né, desses momentos. Elizabeth, muito obrigado pela oportunidade, né, de estar com vocês, porque é essas oportunidades, né, da gente se dizer. Talvez das próximas a gente tenha que falar menos para a gente ouvir mais vocês, porque vejo que aí é que está essa riqueza, né, da gente fazer essa puxadinha, mas deixar a construção da casa ser feita mais conjunta, né? E é isso, acho que esse é o propósito desse coletivo, desses coletivos que se juntam, né, em torno desse refletir, desse pensar, né, e que o alicerce principal seja sempre, né, esse da escuta, né, da escuta. E é isso. E é partilhando escutas que a gente também aprende a escutar vocês também. Tá? Obrigado, né, Megueri e Elizabeth. Um abraço para todas, todos e todes. Contigo. Bom, acho que eu estava vendo aqui no chat, né? Acho que a única coisa que eu posso falar é Nemegueri Iremar, né? Por ter aceitado, por estar aqui conosco, né? Por todas, todos e todos estarmos aqui também. Nós só existimos assim, né? De forma coletiva. É a única possibilidade de existir. Então, enfim, que a gente tem, estou vendo o Iremar aí se preparando, né? Então, que a gente possa ter uma boa noite, que a gente possa ter bons sonhos, que os nossos sonhos possam nos dar força para seguir da forma mais plena possível, né? Nemegueri. Megueri. Então, nesse sentido né, da gente fazer essa, essa saída dessa sala, mas essa continuidade, né, de tantas reflexões e das vivências que teremos. Vou trazer para fechar então uma canção do Pura, que já fez a passagem, que deixa essa canção como resistência e, acima de tudo, nessa interconexão, né, com esses campos que nós vivemos, convivemos. Kainana, kainari, kainana, kainari, caracapitu, tum, 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 caracapitu, tum, tum, tum. Joaquim é cutia,
Tucumã é o Sá, Jauari, Tucumã, Piquiá. Jauari, Tucumã, Piquiá. Cainanã, Cainari. Cainanã, Cainari. Caracapitu, tum, tum, tum. Caracapitu, tum, tum, tum. Murá, 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 murá. Murá, 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 murá. Anemipa. Boa noite. Tudo de bom para vocês.